Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Victor aqui da Medline e hoje a gente vai entender sobre a produção e a degradação do glicogênio. Então, bora comigo. Então, vamos lá, pessoal, falar sobre glicogênese e glicogenólise. Alguns conceitos básicos importantes de serem ditos nessa aula antes propriamente de falar sobre a formação e a destruição do glicogênio é o que é o glicogênio, né? O glicogênio nada mais é do que uma forma de armazenamento de energia. Ou seja, quando a gente come algum tipo de carboidrato, por exemplo, e dá aquela energia, dá aquela glicose para a gente consome aquela glicose, né? Caminhando, estudando, fazendo atividade física, vivendo. Só que se você come demais, fica um excesso de glicose que não foi gastado pelo seu corpo. E aí esse excesso de glicose, ele vai ser armazenado e vai ser armazenado na forma de glicogênio, beleza? E aonde que fica esse glicogênio, Vitor? Bom, os glicogênios, eles ficam falando em porcentagem, é o fígado que tem a maior concentração de glicogênio, falando em porcentagem, beleza? Só que falando em quantidade, são nos nossos músculos que tem a maior quantidade de glicogênio, diferente de concentração. Ora, o fígado não é tão grande. Se você pegar todos os músculos e comparar com a quantidade do tamanho do fígado, é claro que a gente tem muito mais tecido muscular. Por isso que a concentração do glicogênio no tecido muscular não é tão alta, mas a quantidade é. Então, onde tem a maior quantidade de glicogênio é nos nossos músculos, são nos nossos músculos. Até porque precisa dessa quantidade de energia para que quando você for fazer uma corrida, correr uma maratona, tenha bastante quantidade aí de glicogênio dentro dos músculos. Até um título de curiosidade, quando o maratonista corre, antes da corrida, 2 dias antes, ele começa a comer muito carboidrato para que esse carboidrato se transforme em glicogênio, fique no músculo dele, para não faltar energia para ele correr na maratona dele, enfim. Agora, falando sobre a produção, síntese do glicogênio, que nada mais é do que glicogênese, basicamente é colocar glicose no glicogênio. O glicogênio, pensa nele. O glicogênio, ele é constituído por várias glicoses. Então, o que constitui o glicogênio são várias glicoses. Então, nada mais é do que a formação do glicogênio é só você adicionar a glicose no glicogênio. E aí você vai consecutivamente aumentando o formato do glicogênio, beleza? Para que isso aconteça, é claro, a gente precisa energizar a glicose. Para que energizar? Para ela ter a energia o suficiente para se aderir ao glicogênio e aumentar a forma do glicogênio. Então, primeiro a gente tem uma molécula de glicose. E essa molécula de glicose, a gente vai adicionar um fosfato no carbono 6. E aí ela se transforma em glicose 6-fosfato, que é mais o quê? Tem mais energia. Esse fosfato fornece energias para essa glicose. A enzima que faz essa reação acontecer é uma enzima chamada glicoquinase, que está presente no fígado. Então, o fígado vai ser muito importante para essa formação, ele é muito importante, né, para essa formação do glicogênio, beleza? Então, a enzima glicoquinase que faz o intermédio dessa reação. Então, primeiro, a gente precisa quebrar um ATP e formar um ADP mais fosfato. Aí, esse ADP mais fosfato, esse ADP ele vai embora lá para a mitocôndria para se transformar em ATP novamente. Isso a gente viu lá na aula de fosforilação oxidativa. Mas esse fosfato ele entra no carbono 6. Logo mais, depois do fosfato ir para o carbono 6, ele troca de lugar. Ele vai para o carbono 1, formando glicose 1-fosfato. Aqui só teve uma troca, gente. Então, o fosfato que estava no carbono 6, ele foi para o carbono 1.
Então a gente chama agora de glicose 1-fosfato. Só que, chegando mais para frente, esse fosfato que está no carbono 1 da glicose agora vai ter uma troca. O que vai acontecer? O UTP, que também é uma moeda de troca energética do nosso corpo, ele vai ser quebrado. E aí, quando o UTP é quebrado, ele se transforma em UDP. Igual o ATP. ATP se transforma em ADP, o UTP em UDP. E o que vai acontecer? Esse UDP, que foi originado graças à quebra do UTP, ele vai trocar de lugar com fosfato lá do carbono 1 da glicose. Então, não era glicose 1-fosfato? Esse fosfato que está no carbono 1, ele vai embora. E quem que entra no lugar dele? O UDP. Percebe que a glicose 1-fosfato, ela só tem um fosfato. O UDP glicose, que agora o UDP entrou nesse lugar desse fosfato e o fosfato foi embora, o UDP glicose tem quantos fosfatos? 2. Concorda que o UDP glicose ele tem mais energia que a glicose 1-fosfato, porque ele tem 2 fosfatos. Agora sim, agora em formato de UDP glicose, essa molécula aqui, ela tem energia o suficiente para poder entrar no glicogênio e aumentar o formato do glicogênio. A enzima que vai adicionar, né, que vai pegar lá o UDP-glicose e colocar ela dentro do glicogênio e, consecutivamente, formando o glicogênio, se chama glicogênio sintase. Ou seja, é a enzima que forma o glicogênio, pegando o UDP-glicose e adicionando no glicogênio. Mas, Vitor, você está falando de um glicogênio já pré-formado. Eu estou adicionando uma coisa que já foi criada. Mas e o primeiro glicogênio? Como é que ele foi criado? O primeiro glicogênio nada mais é do que a glicogenina associada a 3 moléculas de glicose. E isso, pelo menos no livro, né, a gente pode falar como se fosse um prime de glicogênio, né? É um iniciador de glicogênio, seria o prime, seria a glicogenina associada a algumas glicoses. Alguns livros falam 3 glicoses. Esse é o primeiro glicogênio a ser formado. E depois dessa glicogenina associada a essas 3 moléculas de glicose, que seria o primer, seria sendo adicionado mais glicose nesse primer de glicogênio, né? E aí o glicogênio iria aumentando de tamanho conforme a gente for adicionando glicose nele. Só que o glicogênio, gente, ele é uma molécula toda ramificadora, toda ramificada. E a ramificação é graças à ligação alfa 1,6. Como assim, viu? Não estou entendendo nada. Olha o desenho. O glicogênio, eu disse que é um conjunto de várias glicoses. Então, olha aqui. Esse desenho, o todo, é um glicogênio. Só que cada bolinha é uma glicose. E a ligação, você está vendo que é uma linha, né? Essa ligação aqui, essa união aqui entre cada glicose é uma ligação alfa 1,4. Só que quando nós temos uma ramificação, que aí eu estou falando dessa ramificação aqui, a ligação desta ramificação em específico é alfa 1,6. Beleza? E aí depois segue reto e aqui continua alfa 1,4. Alfa 1,4. Então, o que eu quero te dizer é que a ramificação, quando ela se inicia, a ligação é alfa 1,6. Só que o restante depois é alfa 1,4. É uma coisa mais específica para vocês saberem. Tudo bem? Mas para que o glicogênio se ramifica, Vitor? Qual que é a vantagem?
Porque tudo tem um porquê nessa vida, pelo menos a gente tenta achar, né? Por quê? Porque o glicogênio, ele se torna muito mais solúvel no nosso sangue e ele consegue percorrer com maior facilidade pelo nosso sangue. E outra coisa, o glicogênio, conforme a gente vai adicionando glicose nele, a gente só consegue adicionar, o nosso corpo só consegue adicionar glicose nas extremidades do glicogênio. Então, eu vou desenhar dois glicogênios aqui para vocês e vocês vão me dizer que vai ser, qual que vai aumentar mais rápido. Esse é o glicogênio 1. Agora eu vou fazer o 2, que agora ele vai ter ramificações. E nessas ramificações vão aumentando o tamanho dele, ó, vocês vão ver. Vamos lá. Eu disse para vocês que eu só consigo adicionar glicose nas extremidades do glicogênio. Olha o glicogênio 1. Se eu for adicionar uma glicose nele, eu consigo adicionar aqui, nessa extremidade, e aqui, nessa extremidade. Ou seja, eu adicionei duas glicoses no glicogênio. Agora, olha o outro, o glicogênio 2. Eu consigo adicionar uma glicose aqui, eu consigo adicionar outra aqui, consigo adicionar aqui e aqui. Ou seja, eu consigo adicionar em 4 extremidades. Concorda que o glicogênio 2 ele cresce muito mais rápido do que o glicogênio 1? Então, quanto mais ramificações, maior é o glicogênio e mais rápida é ele vai ser construído, a sua construção. Só que a sua destruição também, porque a sua destruição ela é feita nas extremidades também. Então, no glicogênio 1, se eu consigo destruir aqui e aqui, nas duas extremidades, olha no glicogênio 2, eu consigo destruir aqui, aqui, aqui e aqui. Concorda que é muito mais rápido destruir o glicogênio 2 porque eu estou destruindo pelas extremidades. Então eu consigo liberar muito mais glicose mais rápido para o meu corpo. Porque enquanto no 1 eu liberei 2, no 2 eu liberei 4 glicoses para o meu corpo. Então é muito vantagem ter essas ramificações, porque tanto a sua produção quanto a sua degradação fica mais rápido. Tudo bem? E agora falando sobre a sua destruição, que a gente chama de glicogenólise, o glicogênio ele é um caminho invertido, praticamente. O glicogênio ele vai se transformar em glicose 1-fosfato. Quem faz isso é a enzima chamada de glicogênio fosforilase, beleza? Que ela tira então essa glicose do glicogênio, mandando ela para o sangue em forma de glicose 1-fosfato. Se vocês repararem aqui nesse desenho, vamos imaginar aqui o glicogênio e aqui, bom, cortei um glicogênio, ele foi embora. Cortei esse outro aqui, ele foi embora em forma de glicose 1-fosfato. Quando chega nessas 3 últimas glicoses da ramificação, elas vão ir para a cadeia principal, igual a seta está mostrando para vocês. Elas vão ir para a cadeia principal. Quem faz isso é a enzima transferase. Então, a enzima transferase ela transfere as 3 últimas glicoses para a cadeia principal do glicogênio. E aí elas vão embora. E concorda que fazia que elas estão indo e foram para a cadeia principal. E essa ramificação aqui, como ela vai ser destruída? Como eu consigo tirar essa glicose daqui? É pela enzima desramificadora, e desfaz essa ramificação e que tira essa glicose que iniciou a ramificação. Tudo bem? Vou ler aqui um trecho do livro do Harper que eu acho muito interessante para vocês. Ó, no fígado, mas não nos músculos, a glicose 6-fosfatase catalisa a hidrólise
de glicose 6-fosfato, formando glicose, que é exportada, levando ao aumento da concentração de glicose sanguínea. O que significa isso? Significa que lá no fígado é que a gente vai fazer esse processo que o desenho está mostrando. Lembra que quando eu tiro o glicogênio, a glicose do glicogênio, ela sai em forma de glicose 1-fosfato. E aí a gente vai modificá-la em glicose 6-fosfato pela fosfenolglicomutase. É só mudar o lugar do fosfato. E aí no fígado existe uma enzima chamada de glicose 6-fosfatase, que vai transformar essa glicose 6-fosfato em glicose. E aí vai para o sangue. Beleza? Isso eu estou falando da quebra do glicogênio. Agora, e a formação? A formação é o caminho contrário. Lá temos a glicose vai sofrer a ação da glicoquinase, aquela enzima que eu falei para vocês, que está presente lá no fígado, que vai se transformar em glicose 6-fosfato, que vai sofrer a ação da enzima fosfenolglicomutase, se transformando em glicose 1-fosfato, vai chegar ao UTP, vai ser quebrado, vai se transformar em UDP, o UDP entra no lugar desse fosfato, que está no carbono 1, e se transforma em UDP-glicose, e depois adicionamos ela no glicogênio. Então, você vê que é o caminho literalmente invertido. Tudo bem? Só que existe uma coisa muito importante nisso aqui, que regula isso tudo. Que regula se eu vou formar o glicogênio ou se eu vou destruir ele, degradar ele. Então, tem duas principais enzimas que regulam isso. Nós temos a glicogênio fosforilase e a glicogênio sintase. E a enzima que regula essas duas enzimas, que ou destrói o glicogênio ou constrói ele, é a enzima quinase. E a gente vai entender isso aqui agora, porque a enzima quinase, ela precisa de um sinalizador. Ela precisa de alguém que fale para ela, ô enzima quinase, vamos construir mais glicogênio que a gente tem muita glicose aqui no sangue. Ou, enzima quinase, o meu estudante aqui está correndo uma maratona, ele precisa de mais glicose no sangue, vamos destruir esse glicogênio aí. Qual é esse sinalizador? O AMP cíclico. Se o AMP cíclico estiver alto, isso indica que a gente tem uma falta de energia. Se a gente tem falta de energia, significa que a gente tem pouco ATP, significa que a gente tem pouca glicose no nosso sangue. Então é quando a gente está correndo aquela maratona, tá cansado, está precisando tomar uma Coca-Cola, tomar aquele carboidrato em gel. A gente precisa, então, fazer o quê? A gente precisa destruir o glicogênio para mandar mais glicose para o sangue. Então, o que vai acontecer? O AMP cíclico alto manda uma mensagem para a enzima quinase. A enzima quinase fosforila. E aí, quando a enzima quinase manda fosforilar, e olha que ela manda a mesma mensagem para essas duas enzimas aqui. A enzima quinase, ela manda glicogênio fosforilase, glicogênio sintase, fosforilam. As duas vão fosforilar. Só que, quando a glicogênio sintase fosforila, ela trabalha menos. A ação dela diminui. E o que é a ação dela? Produzir glicogênio. Só que você está querendo produzir glicogênio quando está com pouca energia, com pouca glicose no sangue? Não. Então, por isso que quando você está com pouca glicose no sangue e o AMP cíclico está alto e a enzima quinase manda fosforilar o glicogênio sintase, diminui a ação dela. E aumenta a ação de quem? De quem quebra o glicogênio. Quando a enzima quinase manda fosforilar o glicogênio fosforilase, ele aumenta a sua ação. E aí, quando ele aumenta a sua ação, e qual é a ação dele? Quebrar glicogênio e formar mais glicose a partir da quebra do glicogênio. Ele aumenta a quantidade de glicose no seu sangue.
Agora vamos ver o pensamento um pouco invertido. Se o AMP cíclico está baixo, significa que eu tenho muita energia. Se eu tenho muita energia, eu tenho muita glicose. Se eu tenho muita glicose no meu sangue, eu estou querendo quebrar glicogênio para dar mais glicose ou eu estou querendo armazenar essa glicose em forma de glicogênio? Se eu tenho muito glicogênio no sangue, eu quero armazenar ele, eu não quero quebrar mais para dar mais glicose. Então, se eu tenho muita glicose, eu falei ter glicogênio, perdão, mas se eu tenho muita glicose no sangue, eu quero armazenar essa glicose em forma de glicogênio. Então, o AMP cíclico baixo, ele vai mandar uma mensagem para a enzima quinase. Ô, enzima quinase, você aqui tem muita glicose. Então, o que ela fala? Opa, beleza. E ela manda uma mensagem para as duas enzimas. Para as duas enzimas desfosforilarem. Só que, quando ela manda, a enzima quinase manda a glicogênio fosforilase desfosforilar, a glicogênio fosforilase diminui a sua ação. Então, ela deixa de quebrar glicogênio. Enquanto a enzima quinase manda a glicogênio sintase desfosforilar, ela aumenta a ação dela. E qual é a ação dela? Pegar a glicose e adicionar no glicogênio, que é o que você está querendo, porque você tem muita glicose no sangue. Então você precisa armazenar essa fonte de energia que você tem. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de compartilhar o seu vídeo para os seus amigos, se inscrever, deixar o like, ativar o sininho aí e bons estudos!